Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo de número 49, que diz assim: Todos os povos escutem isso, deem ouvidos todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os lábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar a seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa. Pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti ao iniciar de mais um dia, de mais uma semana. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que fala conosco, que nos instrui. Somos gratos ao Senhor pelo livre acesso que temos à Tua presença, por esse novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos amou de uma maneira tão extraordinária que enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor pela vida eterna que já desfrutamos em Cristo. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido longânimo para com cada um de nós. Reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, reconhecemos e suplicamos perdão por eles, pedimos perdão pelo pecado da indiferença, pedimos perdão pelo pecado da negligência, pedimos perdão, Senhor, pelo pecado da dureza de coração, pelo pecado da incredulidade, da infidelidade, pelo pecado, Senhor, de pensarmos muitas vezes que não há saída, que tudo é a mesma coisa, que nada vai mudar, que a vida é assim mesmo, pelo pecado da cobiça, pelo pecado do desejo de ter, de possuir, de ser dono do nosso próprio nariz, do nosso próprio destino, da nossa própria vida, pecado de idolatria.
de colocarmos as nossas vidas, o nosso eu, no trono, em vez de deixar o Senhor reinar. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a nos livrarmos desses pecados, a vivermos uma vida de servo, de obediente, uma vida de devoção diária, de submissão ao Senhor, uma vida que enxergue com os teus olhos o que realmente tem valor. Que essa vida aqui ela é extremamente passageira, como o salmista diz. E mesmo que as pessoas aqui prosperem, tenham riquezas, tenham bens, tenham uma vida regalada, isso não é nada. Não é absolutamente nada, principalmente se comparado àquilo que nos espera no futuro. Senhor, ajuda-nos a juntarmos tesouros no céu, a nos importarmos com aqueles que perecem. Dá-nos um coração sensível à tua voz, que a tua palavra ocupe a nossa mente, o nosso coração, que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais, que o desejo mais profundo do nosso ser seja conhecer ao Senhor, seja servir ao Senhor, seja nos aproximar com o Senhor. Que o desejo mais profundo do nosso ser seja verdadeiramente agradar ao Senhor e viver uma vida eterna, eterna do teu lado. Oh, Pai, ontem nós ouvimos da igreja perseguida, de irmãos queridos, amados, que têm sido massacrados pelo simples fato de amar ao Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. E nós que temos todo o conforto, toda a liberdade, toda a oportunidade, muitas vezes temos negligenciado este privilégio. Por isso eu clamo ao Senhor nesta manhã, que o Senhor, pelo mover do teu Espírito, nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de comunhão, de leitura bíblica, de meditação, de estudo, uma vida de rendição, de obediência, de submissão ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, conduza-nos a uma vida de santidade, a uma vida que possamos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com os teus valores, de acordo com os teus princípios. Que todo egoísmo, que toda comodidade, que toda preguiça, que toda negligência seja extirpada das nossas vidas. Que possamos ser dedicados na busca do Senhor, através da oração, da leitura bíblica, da comunhão com os irmãos, do jejum, que verdadeiramente possamos servir ao Senhor, servindo a tua igreja, servindo as pessoas. Dá-nos esse entendimento. Clamamos assim pelas nossas vidas. Que o Senhor continue a trabalhar em nós. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la. Nós cremos nisso e suplicamos isso ao Senhor. Suplicamos ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias, suplicando que o Senhor opere, que o Senhor toque nos corações dos nossos entes queridos, que nenhum deles se perca e que nenhum de nós viva também uma vida religiosa, um cristianismo medíocre, um cristianismo de aparência, que seja apenas uma religião, mas que possamos viver Cristo, como o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que isso não seja apenas uma frase da tua palavra, uma frase feita ou de efeito, mas que seja uma verdade na nossa mente e no nosso coração. Clamamos, Senhor, pelos enfermos. Tantas pessoas sofrendo com enfermidades, com lutas, com diagnósticos contrários, pessoas lutando contra o câncer dos mais variados tipos, nos mais variados locais, pessoas que estão com metástases, que o câncer tem se espalhado pela sua todo o seu ser. Clamamos ao Senhor, que o Senhor entre com providência, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e diga: basta, chega, pare, cesse. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sofrendo por doenças eh, das mais variados tipos, dos mais variados diagnósticos, pessoas sofrendo com artrite, artrose,
problemas na vista, na audição, problema na fala, no pulmão, no coração, no fígado, nos rins. Pai, problemas como esclerose múltipla, doenças autoimunes como lúpus, o vitiligo. Pai, em nome de Jesus, qualquer que seja a enfermidade, clama ao Senhor neste momento, porque eu creio que Tu és poderoso para curar. Libera uma palavra de cura, de restauração, de vida. Pai, em nome de Jesus, visita os que estão enlutados, trazendo conforto e consolo. Que a paz que excede o entendimento esteja sobre eles. Clamo por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, com transtornos dos mais variados tipos, pessoas que estão deprimidas, que têm sofrido crise de burnout, pessoas que estão, Senhor, desanimadas, desalentadas com as vidas, com a vida. Quem sabe, como diz Filipe Yancey, pessoas que estão decepcionadas com Deus, decepcionadas consigo mesmo, decepcionadas com a família. Clama ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um deles, se mostrando um Deus gracioso, misericordioso, como tu és. Que o Senhor os liberte, que o Deus da paz invada os seus corações e que a paz que excede o entendimento esteja sobre cada um deles. Clamamos, Senhor, nesta manhã pela tua igreja. Pai, a igreja é do Senhor Jesus, pertence ao Senhor. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, alimenta a tua igreja, desperta a tua igreja. Como diz a tua palavra, desperta tu que dormes, desperta a tua igreja para a voltar aos princípios. Uma igreja possa ser uma igreja que ora, uma igreja que lê, que medita, que estuda a tua palavra, uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja envolvida com a proclamação do reino de Deus. E de uma maneira especial nesta semana, que ao final de semana, no sábado e no início da próxima semana e no domingo próximo, estaremos comemorando o aniversário da Igreja de Séries, 79 anos de existência. Queremos te agradecer pela existência desta igreja, desta casa de oração. Te agradecer pela vida daqueles que fazem parte da história dessa igreja, muitos que já estão com o Senhor na glória, outros que estão já em outras cidades, em outros locais. Somos gratos ao Senhor pela vida, pela dedicação de cada um deles. Clamamos ao Senhor pela igreja de Séries. Senhor, renova esta igreja, reaviva esta igreja, desperta esta igreja. Senhor, em nome de Jesus, dá vigor a esta igreja, dá senso de compromisso, de fidelidade, de obediência, que possamos proclamar com ousadia, no poder e no mover do Espírito Santo de Deus, as boas novas da salvação, que possamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja agradável, uma igreja que prega a verdade, que as pessoas, ao ouvirem falar desta igreja ou a nos visitarem, possam sentir o mover do teu Espírito, assim como João Batista no ventre da sua mãe. Quando Maria saudou Isabel, ele sentiu a presença do Espírito Santo de Deus e estremeceu no ventre de Isabel. Que as pessoas ouvirem falar da Igreja Cristã Evangélica de Séries sejam tocadas pelo teu Espírito, movidas pelo teu Espírito, possam estremecer e saber que ali há um Deus verdadeiro, ali se serve ao Senhor. Clamamos pelas nossas congregações, congregação do Jardim Sorriso 2, essa congregação que tem crescido, trabalha nos corações ali, Senhor, da congregação de Sorriso, trabalha no coração da liderança da congregação e também da igreja de Séries, para que percebam o tempo oportuno de transformar aquela congregação numa igreja autônoma, uma igreja vibrante, uma igreja ativa. Pai, em nome de Jesus, não permita que nós percamos o tempo, o time, percamos a oportunidade. Clamamos pela congregação. Eu trabalho missionário ali na Vila de São Patrício. Pai, em nome de Jesus, visita aquelas crianças, crianças que têm ouvido a tua palavra, visita aqueles adultos, quebra os grilhões do inferno que têm
tentado atrapalhar o agir do Senhor ali, que toda força contrária caia por terra em nome de Jesus, que ali haja conversão, haja transformação de vida, haja salvação, haja crescimento do teu reino, que eles possam se sentir amados, queridos do Senhor e que se sintam sempre como de fato são parte da igreja do Senhor e da igreja cristã evangélica de Séries. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que o Senhor visite a liderança dessa igreja. Visite, Senhor, trazendo força, vigor, dando sabedoria, discernimento, entendimento da tua vontade. Clamo pela Igreja Evangélica Brasileira, todas as denominações, que de uma maneira de fiel tem proclamado as boas novas de salvação. Que o Senhor continue a fortalecer cada um, sustentar, dar crescimento, que o Brasil seja transformado pelo agir e o mover do Senhor através da tua igreja. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive, que reina para sempre, a quem amamos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura bíblica nesta jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.